Anexo 2 Podcast no ar. Bora, mais uma vez. Uhul. Dia de chuva. Hoje com o time Chuva ao pastoral aqui reunido, hein? Pesado, hein? Time pesado. Só os gordinhos. O Rodolfo até tremeu hoje. Chegou aqui. Temos o nosso convidado de honra dessa mesa aqui, né? Hoje, Pastor Marcião. Voz de trovão. Dá um oi pra galera aí, Marcião. pastor. E aí, galera. Vamos Bora. que vamos. Hoje é dia de tremer tudo aí, viu? Marcião vai soltar a voz aqui. Se estiver no carro ouvindo, cuidado, abaixa o volume pra não estourar suas caixas aí, tá brincando? Põe o treble, tira o baço. É. Maravilha. Episódio 0015? 16? Não, é 15. 15, né? 15. Olha aí, são 15 edições já, hein? Pra quem não acreditou, hein? Tamo aí, no ar. Então aqui também com o nosso grandão, nosso comentarista. Olha aí, olha. Veio da Jovem Pan Converso com hoje. ele, que é comentarista, Deu lapada jogador. lá. Jogador, ele é professor. Eu fui imitar o Ronaldo essa semana, fui no podcast, fui imitar o Ronaldo, né? Aí imitei o Ronaldo, tava uma das falas do Ronaldo, e o cara olhou pra mim e falou assim, pô, mas você tá imitando a Marília Gabriela, velho. Eu falei, mais ou menos isso. Ô, louco, o Ronaldo, você imita bem o Ronaldo. Rodolfo, converso com ele. Ó o Fabi chegando aí também. E aí, mestre na Mestre área. do som, Fabi. Tá pedindo a cola. Você quer que você quer cola, mano? As suas perguntas são boas. Eu faço perguntas em cima das suas. Pergunta bom. de presbítero. Maravilha. Bom, a gente começa aqui, pastor Marcião, sempre dando a honra aí pro pregador do domingo, né? A gente vai fazer um monte de anexo aí na tua mensagem hoje, viu? Top. Mas faz um resumo para nós daquilo que foi ministrado, para aqueles que estão ouvindo o podcast talvez não pegou a palavra. Caminho no deserto, né? Caminho no deserto. Luz na escuridão. E canta, hein? E canta. Jogador, ator, locutor. Palmas, cara, palmas. É um monstro. É, Isso aí, a gente falou desse episódio incrível aí da história do povo de Israel, né? Que viveu tantas coisas loucas que nos ensinam tanto, né? Paulo, ele falou isso daí pra gente lá em Coríntios, que tudo isso que o povo viveu ali, isso serve como um exemplo, né? Uma ilustração para as nossas vidas hoje. Então tem muita verdade espiritual, muita coisa interessante que a gente consegue extrair da história do povo de Israel. E a ênfase que eu dei nessa mensagem foi ali quando o povo sai da escravidão no Egito, né? Eles viveram todos aqueles milagres, as pragas, o mar se abrindo, tantas coisas que o povo ficou ali extasiado, né? Através do agir de Deus. As próprias pragas também, que devem ter sido, Sim. meu Deus, né? Não, só os livramentos que eles receberam nesses momentos ali das pragas, eles viram a mão de Deus operando em favor deles. E saíram do Egito, né? E quando eles saem do Egito, eu fico imaginando o que será que passava na cabeça dos caras, né? Porque, pô, você viu Deus intervindo de uma maneira tão louca a teu favor, e você sai e tal, só que eles saíram e se depararam com um cenário diferente, talvez, daquilo que eles imaginavam. Eles se depararam com um caminho no deserto. E um caminho no deserto, e essa foi um pouco da ênfase que nós demos na palavra, ele traz muitos desafios, né? Por conta que um deserto não é um ambiente fácil, não é um ambiente onde o ser humano se adapta facilmente, né? A aridez do deserto, os desafios que você encontra ali, a escassez no deserto. E o povo se deparou com isso, a falta de água, a falta de comida, o sol na jaca, o frio à noite, tudo aquilo que eles viam. E isso fez com que muito do que havia lá no íntimo do coração do povo saísse para fora. E aí a gente discorreu um pouco sobre isso na mensagem, né? As provas que eles passaram, né? E aí eu vou fazer uma breve interrupção só para marcar, a gente não esquecer. A prova e o deserto tira de dentro o que está no coração da pessoa. Marca essa aí, Cauê. Já marquei aqui também. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Eles começaram a manifestar, né? Porque hoje você não vai para um deserto, né? Um deserto literal para ser provado por Deus, né? Mas hoje nós associamos as provas que nós passamos a essas fases de se viver em um deserto, né? Onde você sente tudo isso.
E aí é muito interessante, porque a reação do povo, né, nesses momentos de deserto, eles nos trazem muitos ensinamentos, né, eles nos fazem repensar muitas vezes a maneira que nós acreditamos até em nós mesmos, né? A gente muitas vezes é muito cheio de nós, né? A gente acha que não, eu tô preparado, tô pronto, eu sei quem eu sou e tal, até que você se depare com uma adversidade, você se depare com uma situação. E foi isso que o povo viveu, e a gente tirou muitos exemplos ali durante a mensagem, muitos ensinamentos, até que eles chegassem ali, que foi onde eu dei o ponto de parada deles, que foi no deserto do Sinai, ali no Monte Sinai mesmo, aonde Deus se revelaria agora de uma maneira audível ao povo, né? Não mais só através dos sinais, mas agora Deus falaria com Moisés, Deus falaria com o povo, Deus traria agora ali a revelação da sua vontade, da sua lei, daquilo que estava no coração dele, né? Mas a ênfase foi nesses 3 meses, né? Foi um período curto da saída do povo do cativeiro do Egito até o Sinai, foi um período só de 3 meses, onde eles passaram ali pelo menos 3 provações cabulosas, que foi, né, em Mara, falta de água, depois eles tiveram a escassez de alimento, onde Deus manda o maná, manda as codornizes, né, o franguinho que cai ali. A própria perseguição do exército, né, em primeiro lugar. Sim, lá na saída. Prova, na saída do Egito, na travessia do mar, e depois a ausência de água de novo, onde eu dei até uma ênfase, que eu falei, na primeira falta de água, eles só murmuraram, na segunda eles murmuraram e exigiram. Entendeu? Tipo, sabe quando você vai ficando um pouquinho mais maduro na caminhada, que agora você começa a querer cobrar seus direitos, né? Tipo, lá no começo você só dava uma reclamadinha de leve, agora você já fala, não, mas... ou seja, quando Deus te promete algo, você sai em destino para o destino e vai achar que vai cair na Bandeirantes. E é um caminho de deserto, né? Um caminho que normalmente é duro, que é um caminho que não é plano, não é liso, é um caminho de tratos, e todo mundo que vai perseguir o destino que Deus dá vai incorrer no caminho do deserto. Sim. Que é o caminho difícil, né? De aprendizado também, né? Vai te levar para um lugar, mas antes você tem que aprender um pouquinho, né? Assim, até a ênfase que nós demos ali na mensagem, mas concluindo ela, foi exatamente essa, que as provas de Deus, elas têm um propósito, né? Deus não te prova só para ver se você vai rir ou se você vai chorar. Deus te prova porque Ele quer te aprovar, e a aprovação de Deus vem mediante as suas respostas diante das provas. Então, muitas vezes a gente passa por prova que a gente não é aprovado por Deus. A maneira que você responde aquilo não condiz com aquilo que era a expectativa do Senhor. O que Deus faz? Ele ministra o teu coração, mas ele vai te proporcionar uma nova prova ali mais à frente, para que aí sim você possa ter o aprendizado daquela experiência do passado e sair aprovado agora ali na frente. E às vezes não, às vezes você passa numa prova e você já consegue, né, corresponder ali e ser aprovado por Deus, e aí Deus te leva pro nível 2. Posso colocar um insight interessante aqui? Você falou um negócio assim, você sai achando que você é, até você encarar a dificuldade e você vê que, né? Que não é. Ou seja, nem eles sabiam que eles iam ser tão murmurador, né? E quem sabe a prova não é para mostrar para Deus o que a gente é, mas é para mostrar para nós mesmos quem somos. Porque, cara, uma hora você mesmo se depara e fala, nem eu sabia que eu era tão exigente, tão murmurador, tão fraco, tão frágil. E aí você aprende sobre você mesmo, cara, nas provas. Mateus fala isso de Jesus, né? Fala que ele não precisava que ninguém falasse para ele, né, para Jesus, a respeito do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Então o Senhor, né, a palavra diz isso, que ele sabe do teu pensamento antes do teu pensamento chegar à tua consciência. Então Deus não precisa te provar para saber a tua reação. Na verdade, ele quer mostrar a você a tua reação e o quanto você precisa ser trabalhado ainda em algumas áreas, aspectos da tua vida. O podcast subiu, meu irmão tá lá em cima, eu tenho que puxar o tico-teco aqui. Eu tenho que puxar o tico-teco aqui. Bebe um chá aí, meu. Bebe um chá aí. Meu Deus, deixa eu respirar aqui, porque o radiador já tá quente. Fabi, já. Olha isso aqui, cara. Você também é do alto escalão da igreja. O que eu tô fazendo aqui? Fala pra mim. Tô olhando aqui, tô aprendendo essa aula. Deus, obrigado. Nós temos um prestígio do apresentador da Jovem Pan. Que isso, antes disso eu sou um servo dessa casa, né? Antes de apresentar.
Antes de ser um apresentador lá, eu sou um filho dessa casa. É isso aí, amém. irmão. Top, top. A gente vai andar de lado de vez em quando, né? O Marcião, talvez não... a gente vai fazer uns A gente anexos. adora, né? porque só tem Siri na Eu acho na importante falar, porque você começou o culto falando que essa semana começa o nosso congressinho, né? Sim. Então, o que pode se esperar são essas palavras, já que a gente vai falar de tabernáculo, já faz até o convite para quem está nos escutando agora, para essa semana aqui, que vai ser pegado. Você já deu mais ou menos ali um pano de fundo do que vai ser essa semana, foi isso? O pastor Marcinho acho que fala até melhor aí, faz esse convite pra galera. Eu faço, cara. Vamos lá. A gente tá ansioso também porque eu vou ser sincero. Mesmo lendo a Bíblia, porque a gente tem que se aprofundar um pouco, eu tô me surpreendendo com algumas coisas que eu tenho me deparado, como se Deus estivesse ensinando coisas que são novas. Eu vou dizer, cara, o tabernáculo, ele não ensina só... ele ensina não só o coração de Deus, mas como estar na presença de Deus. E mais, ele ensina sobre Jesus, ele revela Jesus, ele explica Jesus, cara. E ele é o caminho para você experimentar essa presença íntima com o Senhor. E eu sinto que, ainda que muito crente conheça e fale do poder da morte de Jesus, a gente não tem noção da profundidade do mistério que é o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Jesus nos céus hoje. E como esse mistério é revelado no tabernáculo. O tabernáculo, ele é uma sombra do que Jesus foi na realidade. Mas com a sombra e o detalhe de tudo que a gente recebeu, a gente consegue ter essas chaves aí, esses segredos de como tá, ter acesso à presença íntima de Deus. Hoje, esse caminho não é o tabernáculo, esse caminho é Jesus, mas há um caminho. E o caminho não é um caminho de uma etapa, como se você fosse jogar como chama aquele jogo que você vai pulando no chão? Amarelinha? Amarelinha. Imagina que o amarelinha tivesse que chegou. Ok. E o céu. Assim, é um caminho. E quando a gente fala que Jesus é o caminho, não é um caminho de um pulo chegou. É um caminho, cara. E esse caminho passa por sacrifício, passa por limpeza, passa por renúncias, passa por alimento da palavra, passa por intercessão, passa de você ser iluminado, de você ter revelação, passa por tanta coisa, cara, até você poder chegar de fato na presença íntima do Senhor. Então, a gente vai aprender junto essas coisas aí no tabernáculo. Eu sinto que tem crente, tem pastor, pregador, crente velho, que eu tenho certeza, cara, que nunca se apegou a alguns dos mistérios que o tabernáculo vai trazer pra gente. Então, tá mais do que convidado, seja online ou seja presencial, quarta, domingo, a gente vai estar por aqui. Top, você não pode ficar de fora depois desse convite, né? Já tá todo mundo meio ansioso, né? A gente tá na expectativa grande. Então, se conecta aí. Se você é um ouvinte do podcast, não é aqui de Guarulhos, não é dessa comunidade, você tem esse privilégio de acompanhar online. E se você é dessa casa, você não pode ficar de fora, né? Não tem desculpa pra você, não. É o ajuntamento do povo. Exatamente. Essa é a semana que a gente tem que ficar de pé, irmão. Você tem que ficar de pé. Imagina que você, se você é dessa igreja, imagina que você é de uma tribo. Você tá acampado do lado do tabernáculo. Uau. E a nuvem desceu agora no tabernáculo. Malandro, onde você vai estar? Dando um rolê no deserto, cuidando da... Entendeu? Agora é hora de você estar prostrado na frente do tabernáculo para ver a glória de Deus se revelar e tua vida ser impactada. É isso aí. Top. Posso dar um testemunho que acabou de acontecer aqui, cara. Exatamente às 18h15, ô louco meu. Há 3 anos atrás, eu e a Tancinha, nós fomos ver uma casa do lado do NIPO, do Hospital NIPO Brasileiro. E aí a mulher não queria alugar aquela casa, porque aquela casa tinha sido alugada por um inquilino, o inquilino quebrou toda a casa, não sei o que, a casa maravilhosa. E aí eu e a Tancinha, a gente fez um negócio de procurar casa e sair do apartamento, e aí a gente tava na neura de procurar, e a gente fez um propósito. A gente falou, cara, a gente vai para aquela casa e vamos abrir um propósito, porque eu vejo a minha célula lá. E a casa acabou de sair no nosso nome, velho. Cara, o aluguel. Muito Glória bem, a Deus, mano. Essa daí, na verdade, eu fico de pé.
Nesse exato momento, senhoras e senhores, um cara de 2 metros enorme tá chorando aqui na nossa frente. É uma São pena. muitas emoções. Celebrando É uma pena não ter câmera agora, é uma né? pena, é uma pena. Registrar esse momento. Deus é bom demais, cara. Glória a Deus, mano. Cara, eu falei, a gente fez esse propósito, eu falei, a gente vê nossa célula ali, cara. Esperamos 3 anos por essa casa e agora deu certo. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Glória a Deus, é isso aí. Esse é o cumprimento de quem também atravessou o deserto, né? E aí tá agora se deparando. Essa gratidão e esse espírito de gratidão, né? E com lágrimas nos olhos é um negócio que não pode faltar nas nossas vidas. Esse é um detalhe interessante, porque eu não dei essa ênfase na palavra, porque não dá para você falar de cada detalhe, né, por onde o povo passou. Mas, quando eles passam ali por Mara, e as águas eram amargas, e eles têm que enfrentar aquele deserto com sede, o que eles não sabiam é que logo mais à frente, eles se deparariam com umas palmeiras, e com água, e com lugar para eles descansar. 12 fontes. Você entendeu? Então, o choro vem numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Só crê e vai. Muito E bom. a gente começou, eu e a Tancinha, 4 anos atrás, logo depois que eu me converti, a gente ficou 1 ano e meio dormindo no colchão no chão, cara. A palavra deserto nunca fez tanto sentido pra gente como tá fazendo nos últimos dias. E aí a gente olhar pra trás e falar, cara, eu não tinha R$1, tava aí começando, a gente ficou criando a nossa filha dormindo num colchão, eu, ela e a Valentina no chão, e hoje a gente tá indo pra nossa casa. Glória a Glória a Deus, Deus. mano. É isso aí. Sabe o que eu acho louco, cara? Que quando uma pessoa sai para o caminho do deserto, que é o caminho do treinamento, que é o caminho do preparo, porque o deserto é tudo isso, às vezes elas perdem a noção do bom que os espera lá na frente, né? E isso faz eles desistirem da caminhada e até querer voltar para o Egito, né? Mas quando você pensa no que Deus tem preparado, cara, isso e tudo isso obviamente tá baseado na fé. E depois que você passa no deserto, porque naquela época, o cara quando ia viajar, a gente gosta muito de fazer esse exercício. Cara, não é assim, entra no carro, liga o ar-condicionado, põe o teu melhor playlist, entendeu? Põe uma coca com gelo no console, põe um salgadinho no carro e pega Bandeirantes a 130 por hora, com pedágio sem parar, que você nem para, né? Tipo, pegar um deserto para ir para algum lugar naquela época, era, cara, pega um jumento, se prepara para 3 meses de poeira, sol, frio de noite, calor de dia. E você ia andando, o jumento carregava o peso só. E os filhos ficando doentes no meio do caminho. Onde você dorme, você olha para trás, você para frente, você para um lado, porque podia chegar bicho, cara, cobra. Exatamente. Era treta, cara. Então, quando uma pessoa falava, vamos para uma jornada no deserto, era treta, bicho, não é qualquer viagem. Mas ele falava assim, não, nós vamos cruzar o deserto, mas vale a pena o que tem do outro lado do deserto. Então a gente cruza. Aí agora imagina alguém que cruzou e chegou no destino. Aí o cara tá voltando. O que você fala pra quem tá no deserto de língua de fora? Não, vai lá, cara, vale a pena. Vale a Entendeu? pena. Eu fui. Esse é você hoje, cara, entendeu? Sabe, obrigado por isso. E sabe um negócio que eu vejo? Você para de murmurar quando você pega na mão das pessoas certas que te conduzem no deserto. Foi muito importante pra mim e é muito importante as pessoas dessa igreja pra mim, sabe? É um privilégio de verdade, é um privilégio não é só meu, é de todo mundo que é dessa casa ou que tá em Cristo Jesus, de ter um pastor perto, de ter um presbítero perto, de ter que é tudo muito acessível. E eu fiz questão de pegar na mão dessas pessoas que me conduziram no deserto. Quando eu vejo as pessoas murmurando no deserto, é que não é que falta direção para elas, falta pegar na mão das pessoas certas, cara, porque se você encontra outro murmurador, você vai encontrar outro murmurador. Daqui a pouco tem um grupo murmurando, você entende? E eu não liguei pra essas pessoas, eu simplesmente peguei na mão de alguém e falei, vai, vamos. E fui embora, velho. E eu tô assim até hoje. Tá ligado o que eu tô falando, né? Então é muito importante você pegar nas mãos das pessoas que te conduzem no deserto. Então, mas depois que você passa no deserto, quantas vezes a gente já falou isso? Você passa pelo deserto, você conquista, você chega no... Cara, essa é uma figura para qualquer área da sua vida. Por exemplo, passou um deserto na área emocional. Certo. Encontrou a mulher de Deus, casou, tem uma família. Passou um deserto na área financeira, passou um deserto, qualquer área que saúde, seja, na área da saúde, qualquer área. E depois você venceu, né? Aí você olha pra trás e fala assim, qualquer pessoa que tá no deserto, você fala, eu já tive aí, cara, eu já passei por aí. Pode seguir, que vai dar bom, esse é o caminho. Pra falar, né?
E aí você fala assim, cara, como eu queria que todo mundo tivesse passado pelo meu deserto. E Paulo fala algo interessante a esse respeito. Porque, cara, que é alguém que mais passou em deserto que Paulo. E ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, para você se alegrar quando você se vê diante de uma tribulação. Você fala, cara, quem que se alegra? E aí ele fala, porque a tribulação, ela vai promover na tua vida uma experiência. E diante dessa experiência, você vai precisar ter paciência, certo? Exercendo a paciência, certo? Que é a confiança, é a tua fé, é a tua perseverança diante daquele momento, você ganha a experiência, a paciência, você ganha... Peraí, deixa eu relembrar aqui. Você tem a tribulação, você tem a experiência, que você precisa exercer paciência, e aí você sai dessa situação com uma esperança renovada. Sabe o que é mais ou menos isso? É assim, ó. Você lembra? Renovada. Quando você passa uma prova na tua vida, essa prova ela não serve só para ser um testemunho na vida de outras pessoas, mas ela é um testemunho na tua própria vida. Porque lá na frente, quando você se deparar com uma outra situação, você olha para trás e fala assim, eu já vivi uma experiência onde eu precisei exercer paciência, mas hoje aquilo resultou em esperança na minha vida, e eu sei que o mesmo Deus que me sustentou lá atrás é o mesmo que me sustenta hoje, é o mesmo que vai me levar adiante, enfim, e você segue. Então, essa prova, tudo isso que você vive hoje, isso é algo que é uma experiência para a tua própria vida, um testemunho para a tua própria vida que edifica a tua fé para outras provas e outras experiências com Deus. Exatamente, amém por isso. De várias outras pessoas, né? Sim. Várias outras pessoas. Permanecer, né, cara? Eu acho que o segredo de tudo isso, mesmo você estando no deserto, o segredo é a intimidade com Deus, cara. Porque você cria uma intimidade com Ele. Sabe, você aprende a conversar com ele, você aprende a ouvir o silêncio dele às vezes, sabe? Uau. Você fala, nossa, que incrível, cara, eu tô passando por isso, mas eu tenho certeza. Como é que você explica? Como é que você não explica? Como é que eu explico para as pessoas que na pandemia eu vi o meu podcast, eu vi o Sem Filtro na minha frente? Como é que eu explico que eu tive essa experiência? Como é que eu explico? Não se explica, entende? É incrível, cara, a intimidade com Deus é sensacional. Eu lembrei do que o pastor Marcião falou, no silêncio do deserto. Isso é incrível também, porque no silêncio do deserto é onde Isso você pode ouvir a Deus. É isso que você tá falando, né? Isso é muito louco, porque... Posso falar uma coisa? O Cauê mandou uma foto de um casal que era muito semelhante a ele e a Aline quando ele chegou na igreja. Ele é magro agora, ele era... Tipo, mudou nada. Não, ele era magro, mais magro. Não é possível. Ele era... Eu vou te mostrar umas fotos dele depois. Era mais magro. E a Aline era, né, bonitona, tá? E tinha um casal bem assim, um magrelinho com uma moça bonita. Ele falou, pô, lembrei muito de mim da Aline quando a gente chegou. E tava sentado no mesmo lugar que a gente sentava na Suplicy, o mesmo lugar, cara. Incrível. E aí, cara, eu falei assim, cara, nós precisamos contar mais nossas histórias, cara. Nós precisamos contar nossas histórias, porque os nossos desertos, e todo mundo acha que agora é tipo plenitude. Não vou dizer que não é. Mas assim, cada um já venceu alguns bons desertos para poder viver algumas das coisas boas que se vive com o Senhor. E a gente precisa contar essas nossas histórias. Eu sou muito a favor disso, tanto é que eu não conhecia o Cauê quando eu cheguei aqui na igreja. Um culto dele, eu vim num culto que eu não podia vir de noite, eu vim no culto de tarde, ele pregou nesse dia. E ele falou sobre o câncer que ele teve de testículo. Cara, aquilo ali me deu um choque. Por quê? Porque, cara, ele teve uma experiência de vida, teve uma experiência com o Senhor que ninguém quer estar na pele de alguém com câncer para passar por isso. A gente quer estar aqui bonitinho, saudável, e que Jesus desça na glória e fale, meu amigão, e aí, tá chorando? Levanta a cabeça. Não, cara, o que esse cara passou, velho? Como assim? O perigo de ficar estéril e tudo mais. Eu comecei a observar e a respeitá-lo pela experiência dele, se ele nunca ter falado comigo. Eu acho que realmente a gente precisa contar as nossas histórias. A gente precisa muito contar nossas histórias. Os nossos desertos, vamos dizer assim, né? Os nossos desertos, exatamente. Muito top. Eu tenho uma pergunta. A gente tem muitos pontos aqui da palavra que foram incríveis, a gente vai, acho que, pontuar aí e falar. Mas pergunta para os pastores aí. Porque a gente ouve muito falar sobre o período da graça e o período da lei, né? Então, basicamente, o Antigo Testamento, o período da lei e a graça que vem aí no Novo Testamento. Mas se a gente pega a experiência do deserto, não do deserto, mas a da libertação do povo de Israel, a gente não pode considerar isso como graça de Deus?
Eu acredito que sim, e eu acho que não só a libertação do povo, mas a graça de Deus está presente em toda a Bíblia, em toda a história, desde a criação de Deus com o homem, né, até o fim da história. Eu acho que nós somos dependentes da graça. Às vezes é importante falar isso porque às vezes as pessoas não entendem o que é graça, tá? Você não entende, mergulhando na palavra, você vem aí porque tem uma aula específica sobre graça. Mas a graça e misericórdia são duas coisas diferentes. A misericórdia de Deus é quando você deveria ser punido por algo e Deus não te pune por aquilo. Então você é alvo da misericórdia de Deus. A graça é quando você não era digno ou merecedor de algo e Deus te dá aquilo. Isso é graça, é um presente de Deus para você. E cara, olha para as nossas vidas, quantos presentes de Deus, quantas coisas que a gente recebe diariamente, né? Coisas que nós temos consciência e coisas que nós nem temos consciência. Então você olha para a história daquele povo, você vê, poxa, foi um povo que entrou no Egito, né? Nos dias de José, uma família praticamente, 70 e poucas pessoas. Pessoas que conheciam a Deus, pessoas que tinham lá os seus erros, né? Que você vê os irmãos de José que venderam o próprio irmão, tal, né? E simularam a morte dele. Então você percebe pessoas que já tinham uma deformidade de caráter e que cresceram e que se multiplicaram durante anos, durante gerações, em uma cultura sem Deus. Então não é difícil você conseguir parar e pensar que eram pessoas que viviam sob a influência de uma cultura sem Deus, da cultura egípcia na época, que era uma cultura politeísta, uma cultura que acreditava em muitos deuses que tinham lá suas práticas pagãs. Então você percebe que 400 e poucos anos que se passaram, eles já deveriam estar muito envoltos com aquela cultura, né? E de repente eles clamam a Deus. Eles lembram do Deus dos seus pais e clamam a Deus. E o que Deus faz imediatamente quando o povo clama? Deus responde, cara. Eu acho isso incrível. Porque, cara... como se ele estivesse esperando aquilo, não, né? E você lembra, você fala, cara, quantas besteiras a gente já fez na nossa vida. Eu me lembro, quando eu me converti, cara, cada horror que eu havia feito na minha vida, quantas pessoas eu fiz sofrer, quantas pessoas eu levei pro mal, eu não fazia mal só pra mim, eu fazia pros outros, quantas pessoas Famílias, eu fiz, eu fiz, não família, amigos, tantas pessoas que eu fiz sofrer, e quando eu tava no desespero, eu clamei a Deus, cara, bastou um clamor sincero do meu coração, e Deus me respondeu. Isso é graça, cara. Isso é perdão de Deus. A gente não é digno, não é merecedor, mas o Senhor nos ama de uma maneira, cara, que ele não resiste ao nosso clamor. E, cara, a gente clama a Deus todos os dias, porque quem somos nós, né, na fila do pão sem Deus? Isso é muito louco, né? Porque é exatamente isso. O povo, o que o povo precisou fazer para sair do Egito? Clamar. Clamou e depois saíram pela mão forte do Senhor, né? Exatamente. Que é a pura graça. E aí, a graça de Deus, olha aqui, agora nós vamos mais profundo, hein? A graça de Deus levou o povo para onde? Pro deserto. Meu Deus. O deserto é o resultado da graça, né, cara? Tem um ditado que diz assim, né? Deus te chama como você está, mas ele se recusa a deixar que você permaneça como você está. Uau. Por isso que ele muitas vezes nos leva ao deserto. Por que isso? Vou lançar uma aqui. Porque se Deus só tiver graça, ele fica sem graça. Mas é tipo isso mesmo. Não. O que eu quero dizer é assim, se Deus só operar com graça, ele perde a sua justiça. Uau. E não te educa, né? Não, então, e ele não pode deixar de ser um Deus justo, porque o seu trono está estabelecido sobre justiça. Para ele operar graça, ele teve que... Para você dar o presente para o teu filho no Natal, alguém teve que trabalhar, modo de dizer, né? Então, alguma coisa teve que ser feita para ele poder dar desse lado. E aí que você começa a entender Jesus, entendeu? No Velho Testamento era lei, mas agora é Jesus, cara. E ele você vê que no livro de Judas, né, Deus faz ali uma menção muito interessante, porque a palavra diz que antes de Deus julgar os homens ou criar talvez os homens, Deus precisou exercer justiça e juízo no céu.
E aí a palavra ali, ele vai falar assim, se Deus não poupou os anjos que se rebelaram, que tiveram uma conduta iníqua diante de Deus, quanto mais o ser humano. E aí você imagina que Deus, que tem aquela visão de raio-x, né, que ele te olha e te escaneia, ele sabe o que está no teu coração. A gente não sabe, a gente acha que a gente está beleza, mas Deus olha e fala, se eu não tratar isso agora na vida do meu filho, daqui a pouco ele se perde ali. E sabe o que a gente percebe historicamente olhando na vida de pessoas que passaram por nós, que passaram na caminhada? Que muitas vezes pessoas que se perderam na caminhada foram pessoas que tiveram a oportunidade de passar por uma prova de Deus, por um deserto com Deus. Era nítido que Deus estava querendo nos conduzir por ali, porque Deus precisava tratar algo, e essas pessoas se negaram a isso. Não respeitaram o processo, né? Se fecharam. Abriram mão disso. Eu não preciso, eu tô bom, eu não quero, eu vou por outro caminho, e elas criaram os atalhos. E aí sabe o que acontece? Lá na frente, você percebe que a pessoa se perdeu e caiu exatamente naquilo que ela se negou de ser tratada. Então você percebe como isso é sério e como isso é importante. Deus insistiu naquele povo que havia saído. Por que Deus levou eles àquela prova, aquelas provas que eles passaram ali? Porque eles precisavam acreditar que Deus seria com eles, que Deus estava com eles. Por quê? Porque Deus sabia que lá na frente eles iriam mandar 12 espias para olhar para a terra prometida e iriam ver um deserto muito maior do que aquilo que eles estavam vendo. E se eles não conseguissem acreditar em Deus naquelas provas que eles passaram, eles não iam acreditar lá na frente. E por não acreditar, por não compreender e se sujeitar aos processos de Deus, o que aconteceu? Aquela geração inteira perdeu a herança da terra prometida. Então você percebe como é importante. Louco, né, velho? Meu Deus. Como se conecta, né? E o plano de Deus perfeito. A operação da justiça é um mistério muito grande, porque você não pode operar graça sem justiça, como a gente acabou de falar. E aí vem um spoiler alert da semaninha. Você não consegue ir adiante se você não pagar um preço na entrada. Você quer chegar lá na frente, entendeu? E o próprio Jesus passou por isso. Surreal sobre isso, né? Uma vez um menino me perguntou, pouco tempo o menino me perguntou, ele se reaproximou de mim e perguntou, falou a mesma coisa, velho, que você acabou de falar. Pô, cara, eu tô vendo que sua vida tá legal pra caramba, você tá mais calmo, não sai da mão mais com ninguém, tá de boa, né? Tá relevando as coisas. Mano, eu tenho tudo, mano, não tô tendo paz, mano, me ajuda. Eu falei, irmão, a vida que você tá vivendo, cara, você nunca vai ter essa paz, velho. Tem dinheiro pra caramba, mas não tem paz. E quer abrir mão disso? Não quer, cara. Quer um ombro, vai falar, mas não esteve disposto a pagar o preço, entendeu? Essa é a entrada. É isso aí. Você mandou um mermão aí, pareceu os sonhos proféticos. Ô, Maurício. Marciones, acho que no episódio anterior, ou uns antes, a gente falou um pouco disso, né, de Jesus. Tipo, cara, será que Jesus sabia que ele era Deus? Como que ele, né, como que isso se revelou a ele? E por que é interessante? Porque ele também passou por isso, né? Foi lá, abriu o céu, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, veio o Espírito Santo sobre ele, e aí depois a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto, que ele tinha que passar por tudo aquilo, mas ele também precisava passar pelo deserto para ser provado na palavra, ser provado na intimidade que ele tinha com o Pai, né? Imagina você ser tentado pelo próprio diabo. Não era um enviado, era o próprio, irmão. Era tipo... Não era baixo escalão, era alto escalão. E ele passa por tudo isso, né? E o que pra mim nos revela muito do que a gente vive. Então, o Espírito Santo pode te conduzir para um deserto, para te ensinar e para te provar e para estreitar o teu relacionamento com o Pai, né? Eu não tenho dúvida disso, cara. Eu não tenho dúvida disso. E eu acredito muito que essa seja uma das funções do Espírito Santo. Porque como nós falamos, qual era... Imagina o seguinte, qual era a linha de chegada para aquele povo? A terra prometida. Certo? Qual que é a linha de chegada para nós, cristãos, que fomos alcançados pela graça de Deus e salvos em Jesus? A Jerusalém Celestial. Amém? Nossa terra prometida. Essa é a nossa herança, certo? Você pode viver bênçãos e mais bênçãos nessa terra, mas a nossa morada é lá. Jesus falou em João 14, vou preparar-vos o lugar. Então, o nosso lugar não é aquele, ele está preparando o lugar. Agora é interessante porque
quando o Senhor manda o Espírito Santo, quando Jesus fala, eu vou subir ao céu para que o Espírito Santo seja liberado sobre todos, né, ele fala que uma das características do Espírito Santo é que ele é o penhor da promessa. O Espírito Santo, o que é o penhor? Ele é a garantia da promessa. Então o que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas aqui na Terra? Ele vai garantir que você chegue e alcance a promessa. Como que ele vai garantir? Se ele precisar te levar para um deserto, para uma prova, ele vai te levar para você ser amadurecido e para você ser forjado para poder suportar o calor, as lutas e as dificuldades que você vai enfrentar. A semana passada a gente estava falando sobre deserto e a minha visão até então era você vai para o deserto porque é fruto daquilo que você fez como resultado errado e você vai para o deserto. E agora está fazendo todo sentido o que vocês estão falando para mim, porque, cara, ele é tão Deus, tão Senhor das nossas vidas, que ele te leva pro deserto. É isso aí. Agora, olha que louco esse verso. Naquele episódio a gente falou, será que Jesus sabia se ele era, se ele não era? Será que, né? Esse verso aqui é muito interessante, porque ele fala assim, cara. Aonde? Ele tá em Isaías, capítulo 7, ele fala assim, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida, Isaías, 700 anos antes, falando, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel, aí amigo do Braz. Ele comerá coalhada e mel, na verdade, algumas pessoas chamam manteiga e mel, ele comerá manteiga e mel, até ter a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Pensa se ele não foi sujeito a todos nós, cara, como todos nós, né? Até que ele saiba desprezar o mal e escolher o bem. Uau. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra antes cujo dois será. E aí vai, é meio profético, mas... São inúmeros ensinamentos no deserto e Jesus, isso é muito louco, cara. Jesus as pessoas, elas têm uma ideia equivocada de que deserto é sinônimo de punição ou erro. Então, assim, se eu tô passando um deserto é porque eu errei. Ou se eu estou passando no deserto é porque eu tô sendo punido. E não. Rodolfão achou isso e quase me bateu. Eu achei isso. A minha discussão era essa. A minha cabeça... O podcast foi isso. Foi isso. Então, mas isso está relacionado a uma interpretação equivocada sobre Deus. Em uma das abordagens que eu dei na mensagem foi a respeito da questão de como nós não compreendemos a figura paterna de Deus, por conta de como nós temos deturpado a figura paterna humana. Como o ser humano tem se corrompido cada vez mais, se perde a essência do que é. Então a gente acha que o Deus Pai é o Deus bonzinho, o Deus que te ama, o Deus que vai te mimar, pega no colo, que vai fazer tchucu-tchucu, coceguinha em você, e que vai te tratar que nem um bebê até você ter 30 anos. E não é. Você é pai, como que você trata o teu filho? Quando ele é piquititico, ele é bebê, você vai tratar ele com os mimos, com os cuidados, porque ele depende de você. Mas à medida que ele vai crescendo, você vai tendo que dar aquele empurrãozinho falando, vamos lá, filho. Você entendeu? Meu filho acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola. Eu não faria isso quando ele era um bebê. Mas agora ele já precisa começar a entender que ele tem responsabilidades, ainda que a responsabilidade dele seja honrar com o compromisso do colégio dele. Claro. Mais adiante, ele vai começar a entender que ele vai ter outros compromissos e que vão fazer com que ele se torne uma pessoa responsável e capaz de viver aquilo que Deus tem como propósito para ele. Então, a palavra fala que Deus nos recebe como filhos, certo? E por nos receber como filhos, Deus nos disciplina. Entendeu? E aí, a disciplina não significa que Deus está te disciplinando porque você está somente fazendo errado ou porque você está fazendo mal, mas porque Ele sabe que tem algo em você que precisa ser trabalhado e melhorado. E o que faz sentido quando você pensa que você poderia estar morto, né? Você teve a misericórdia de Deus era para Satanás ter ceifado a sua vida, meu irmão. Se você está num deserto, então, graças a Deus que Deus te colocou lá e era para você estar morto. Deus está te vendo, né? Deus está te vendo. Deus disciplina o filho que ama. Naquela ocasião em que Deus fala, eu amei o mundo Jacó, de tal forma. Não, amei Jacó, odiei Esaú. Como que ele manifestou o amor dele por Jacó? Disciplinando. Como que ele manifestou o Esaú? Tipo, faz o que você quer então, meu. Porque o filho a quem ele ama, ele disciplina, né? Ele
pega firme. Você tinha falado uma coisa sobre, um pouquinho antes, eu ia pegar um gancho, como que você falou antes? Tava falando do deserto, que disciplina. De que o deserto não é uma punição, né? O deserto. Toda vez que Deus quer te dar um upgrade na vida, ele vai te passar por um deserto. Às vezes nego não chora no culto, que fala, não, vamos pensar que estou em pecado e tal. Você tá passando teu deserto, Deus está te levando para uma maior. Posso contar um testemunho? Tem pecado a vida inteira. Eu vou contar um testemunho para vocês. Tô no pecado a vida inteira. Eu tava conversando com um amigo ontem e ele perguntando, falou, poxa, como que você conseguiu lidar com essa questão profissional e tal? Como que você conseguiu prosperar profissionalmente, financeiramente, mas conseguir equilibrar para que você continuasse, né, com os teus compromissos, que a gente vê tanta gente se perdendo e tal. E, cara, na verdade, Deus me colocou numa prova. Você entendeu? Lá atrás. Deus, eu tinha... Esse é um testemunho que eu vou dar pessoal, tá? E eu tinha lá uma poupancinha minha ali, que era a minha garantia. Eu era solteiro, minha mãe vivia comigo, era minha dependente. E eu precisava ter uma reservinha, porque eu não tinha nada. Eu morava numa casa emprestada, tinha um carro que era da empresa, o telefone da empresa e o salário que eu ganhava para colocar comida dentro de casa e comprar o remedinho da minha mãe, que era deficiente e precisava de ajuda. Não tinha nada. Era a situação. Em um culto, Deus falou comigo, eu ouvi nitidamente, o Espírito Santo falou comigo, filho, eu quero te ensinar a viver dependendo de mim. E aquilo para mim foi um choque, porque o que veio a seguir foi o que me chocou, que Deus falou, entrega o que você tem, que é a tua garantia hoje, porque você vai aprender a viver na minha dependência. Pô, é difícil, na situação que eu tava, só que, cara, eu tava bombando no espírito. Cara, eu sabia de onde Deus tinha me tirado, eu sabia que Deus era comigo, e eu peguei, na época, eu fiz um cheque, né, que eu sabia quanto eu tinha no banco, fiz um cheque, entreguei, fui no outro dia no banco, falei, quanto que sobrou aí na poupança aí? Tirei lá o restinho e falei, cancela essa poupança. E cancelei, falei, amém. Então agora eu vou viver na dependência de Deus, ofertei aquilo que eu tinha. Cara, Deus começou a fazer coisas na minha vida que até hoje não fecha a conta. Você entendeu? Eu querer entender minha vida financeira, minha vida... Cara, não dá, né? Não fecha a conta, não adianta. A pessoa fala, então, eu falo, cara... Outro dia um irmão falou pra mim, onde você aplica o teu dinheiro? Eu falei, cara, eu aplico na Bolsa dos Céus. Ele deu risada, eu falei, tô falando sério, cara. Porque Deus me chamou pra viver algo. Talvez, se Deus não te chamou, você tem outros meios, ok, beleza. Mas Deus me chamou pra viver algo separado. Então, muitas vezes você vai ser desafiado por Deus em uma prova, em uma situação que, na verdade, Deus quer romper algo na tua vida e quer te dar uma experiência que vai transformar a tua vida e transforma a tua história, né? Top, você é louco. E vem sempre numas garantias que você tem, né? Você sempre vem um negócio e você fala assim, cara, tem que ser radical nisso. Eu entendo você. Aonde uma vez o pastor Marcião pregou, eu lembrei disso também, que me marcou. Você falou que o dinheiro, ele traz segurança para as pessoas. Isso. E esse é forte, cara. Porque se a sua segurança tá no dinheiro, e a única coisa que Deus chama de Senhor, sem ser Ele mesmo, é o dinheiro na Bíblia. Não tem mais nenhuma outra coisa. E aí, se o dinheiro fala mais no teu coração, quem é Senhor, né? Aí, a gente entra num ponto muito específico, importante da palavra, Marcião. Beleza, o deserto, ele nos prova, né, a escassez, a solidão, é o tanto de ensino que a gente recebe ali. Só que quando chega a prosperidade, a libertação, né, a hora que vem o respiro, e agora? Então, e você vê que interessante isso daí, porque quais foram as provas que o povo passou ali na saída? Foi exatamente na sua necessidade básica. Se você olhar naquela cultura, e a gente precisa voltar um pouco na cultura e na época para a gente entender ali o contexto, você falou uma pessoa rica naquela época, era uma pessoa que tinha o quê? Era uma pessoa que tinha fartura do básico. Era uma pessoa que tinha água, né, que tinha poços cavados, era uma pessoa que tinha animais, porque a água era
fundamental, porque se ela tivesse animal e não tivesse água, como que ela mantinha? Se ela tivesse uma agricultura e não tivesse, então, você fala, pô, uma das maiores riquezas que uma pessoa poderia ter naquela época era a água, você entendeu? Era os seus animais, esse era. E foi exatamente aquilo que o povo se deparou como necessidade, e aonde Deus se revelou a eles como provedor. Então você percebe que, na verdade, aquela prova, ela tinha um propósito. Do quê? Do povo saber que se eles dependessem de Deus, Deus iria supri-los. Agora, qual foi a exortação que Deus faz para o povo lá em Deuteronômio? Então, qual era o cenário de Deuteronômio? Aquele povo que saiu do Egito havia morrido no deserto, os filhos deles, sobre a liderança de Caleb e Josué, chegam às margens da terra prometida para entrar. Eles iam herdar a promessa, porque aquela geração foi incrédula e perdeu. Sobre eles, Moisés traz aquele último discurso antes deles entrarem, e é um discurso de advertência. E ele faz exatamente essa menção. Ele fala assim, olha, Deus os provou no deserto e deixou faltar e proveu sobrenaturalmente para vocês, para que vocês saibam que quem provê sobre a vida de vocês é Deus. Para quê? Para que não aconteça de que quando vocês entrarem agora na terra de promessa, aonde o maná vai cessar, aonde as codornizes vão cessar, aonde agora você vai plantar e vai colher, água em abundância. E com o passar do tempo, você acredite que a prosperidade que você está vivendo agora é pela força do teu braço, é pela tua capacidade humana e não por Deus, que é quem te capacita a você fazer tudo isso. Porque, cara, vamos e convenhamos, você pode ser quem for, mas se você não tiver saúde, quem é você? Exatamente. Você entendeu? Se você entra numa crise de depressão profunda, você pode ser o cara inteligente que for, você pode ter o conhecimento que for, quem é você? Então, nós somos sustentados por Deus, mesmo quando nós estamos fazendo e realizando pelas nossas próprias mãos. Era mais ou menos isso que Deus queria que o povo entendesse. Vocês são dependentes de mim, sou eu que sustento vocês. De uma forma ou de outra, vocês estão sob o meu cuidado. Então não achem lá na frente, quando vocês começarem a prosperar, que isso não diz respeito a mim, porque isso também diz respeito a mim. E infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas se perdendo na caminhada porque elas se esquecem disso. Quando elas prosperam, porque falam, cara, é muito fácil você confiar em Deus quando você está no perrengue, quando você está no veneno. Mas e quando você está no bem bom? E Deus vai provando pro resto da Bíblia que ele não se apega em números, e que ele fala, para que vocês saibam que sou eu quem faço, né? Ele faz com pouco, ele não precisa de números. Deus. Eu ouvi numa mensagem, eu achei forte. Quando Deus quer te provar, ele até tira, ele te leva pro deserto. Quando ele quer te provar, quer te ensinar. Mas quando ele quer mostrar você pra você mesmo, ele te dá, ele não tira. Isso é forte também. Eu ministrei uma palavra uns tempos atrás que eu falei sobre isso. Que pra mim hoje, olhando assim, a pouca experiência que nós temos pela história, pela caminhada que nós temos, o maior desafio na vida de um cristão é a prosperidade. Sem sombra de dúvida. Vida no topo. Esse é o maior desafio. Por isso que Paulo falou, e eu citei na palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé? Quem está em cima, quem tá erguido, quem tá legal. Você entendeu? Aí mora o grande perigo. Porque, cara, a primeira coisa que normalmente acontece, você perde um pouco da humildade. Isso é natural. A pessoa perde um pouco da humildade. Quando você lembra quando você chegou na igreja? Tipo, você chegou na igreja, não conhecia ninguém, não sabia como funcionava nada. Cara, qualquer pessoa que falava, não, beleza, você obedecia a todo mundo, podia ser o tio da pipoca que vinha te dar ali uma direção. Opa, por aqui que eu vou, tal. Você entendeu? Aí passa um tempo, você começa, né? Aí você chega, tal, o pessoal, não, estamos segurando a porta aqui por causa da oração, já vai abrir, mas sou eu que tô chegando, Você entendeu? A pessoa, ela dá uma
né? Ali o ego dá aquela inflada. Cara, e financeiramente... Dá uma crescida, né? Então você imagina que, pô, você tá lá comendo o teu pãozinho com ovo ali, né? Quando muito, uma celebração, um doguinho ali no Maia. Agora, pô, de repente você tá comendo num restaurante legal, tá fazendo churrascão de final de semana. Isso que Deus mandava fazer a festa das cabanas, né? Isso, não se esqueça de onde você saiu, miserável. Por isso que eu falei aquela hora. É muito importante você pegar na mão das pessoas certas, não caminhar no deserto, porque depois que você passa, você tá tão instruído que essa arrogância não toma conta do seu coração. Você sabe exatamente a sua identidade, sabe de onde você saiu. Eu posso dar um exemplo de mim mesmo, Marcião, porque eu tô lá na Jovem Pan, cara, e daí? Sacou qual que é a parada? Eu quero estar aqui, mano, quero estar lá com a galera, com os meus. O resto é só uma consequência. Sacou qual que é o negócio? E eu já vi isso também. Pessoas que... Eu já fui um desses em outro ministério, de ir pra uma igreja e tá lá e daqui a pouco ficar tudo bom e não ir nunca mais. Sabe? Pra quem não sabe, eu me converti na Paz e Vida. Eu não vim pro Bola de Neve direto. Isso lá em 2013. Era legal, beleza. E depois não fui nunca mais pra igreja, velho. Olha lá que coisa. E tem um monte de gente que sai com esse chazinho de já tô bom daqui e fala, já passei pelos perrengues, tô empregado, arrumei uma nega, tô casado... Ah, mano, a igreja agora, de vez em quando eu vou lá. E foi interessante porque eu vivi uma experiência na minha vida, nesse sentido, muito louca. E muito parecido com aquilo que Deus ministra, né? Porque quando o Senhor tira o povo do Egito, a palavra fala que ele poderia ter levado o povo pela região ali dos filisteus, que era um caminho muito curto, muito rapidinho. Só que não, Deus levou o povo por um caminho mais longo pelo deserto. Por quê? Porque tinha algo que precisava ser trabalhado nesses corações. Quando eu me converti, eu comecei vou falar assim, usar esse termo, crescer ministerialmente e no conhecimento das coisas de Deus muito rápido. Por quê? Porque eu me converti, eu virei aquele crente mesmo. Tipo, eu tava parado na sala de espera com a Bíblia na mão lendo. Então, eu andava com a Biblinha no bolso, eu comia a palavra, tava sedento. Não tinha aplicativo, né, Marcião? Não, era Biblinha de bolso. E aonde eu tava lendo a palavra tal e não sei o que, na igreja, precisa de alguém. Eu, não sabia nem o que era, falava eu. Então eu tava sempre envolvido, tava ali. Cara, isso fez com que rapidamente eu estava envolvido com o corpo e eu comecei a ganhar um pouco de conhecimento. Só que os irmãos que foram chegando junto ali, cara, nem todo mundo veio na mesma passada. Trás, né? Não veio. O cara tava ali, mas não veio na mesma passada. O que isso aconteceu? Você entendeu? Aquilo que Paulo fala, cuidado com os neófitos. Com aqueles que são novos na fé. Por quê? Porque eu comecei a crescer demais, mas eu ainda não tinha base. Eu ainda não tinha uma estrutura de caráter formada por Deus. Não demorou muito para quê? Para que eu tomasse um rodo, caísse, enfiasse a cara no chão, enfrentasse um desertinho brabo para aprender, você entendeu? Que seja na humildade, seja lá em cima, seja no muito, seja no pouco, é Deus no controle, vai na dele, se coloca no teu lugar, busca o centro da vontade de Deus, fica ali bonitinho que Deus vai te levar. É interessante você falar isso, porque eu tinha uma visão aqui do Bola de Neve, cara, que era muito engraçada, velho. Até, eu lembro de umas conversas que eu tive com você no começo, você devia me achar doidão, né, paizão? Você fala, ele ainda acha. Mudou muito. Mudou muito. Que? Não, porque eu perguntava pelo tempo de casa. Eu achava que fosse tipo uma faixa preta, sabe? Tipo, o cara chegar a ser pastor, chega uma faixa preta. Quando eu pego lá na igreja. Tem 8 anos. Cara, 8 anos na igreja, pra mim era tipo, cara, o cara tá 8 anos na igreja. Né? Já tá pregando, já não, Rodolfo. Faixa laranja. Faixa laranja. Não tá pregando ainda não. E aquele outro tem 12 anos na igreja. Não, 12 anos, o cara já tá pregando. Marrom. Não tá pregando. Cara, eu achava, tipo, o tempo de casa... Pra mim, significava... O tempo pode ser bom, mas o tempo pode ser péssimo, porque o tempo passa e você esquece o que Deus fez. Por isso que à medida que eles andavam no deserto, Deus fala, faz memorial. Pra vocês nunca esquecerem que foi eu que fiz essa parada aí, entendeu? Forte. E esses memoriais te mostram. E memorial, cara, é você celebrar um jantar e uma foto o dia que Deus te deu uma casa, entendeu? Saquei, claro. Pra você saber que foi ele, pra nunca esquecer. A foto do Kevin lá, você e o Kevin lá em cima do palco, todo ano, mais um ano eu tô lá com aquela foto. A história de 4 juiz. Anos. A história de juiz não é isso? O Memorial. povo esquece. O povo fica achando que tá bom, cai. Aí, deserto,
leva um chacoalho. Mas isso nós temos memoriais aqui na igreja. Mas eu tenho uma estratégia. Tem um chinelo enterrado É verdade. lá nas bases da igreja, que é assim, ó, nunca se esqueça. É sério isso? Você andava de chinelo. Tem um chinelo enterrado aqui. A diaconisa Kate Anne veio de chinelo no dia que a gente veio nesse lugar onde é a nossa igreja, aqui na Timóteo Penteado 885, para quem só ouve na Timóteo Penteado 885. Ele tem 2 andares para baixo. Era um buraco aqui. A gente veio aqui, cara, com lama até o joelho e ela perdeu o chinelo. Nesse dia nós enterramos Bíblia, versículos, fizemos alguns atos proféticos com suco de uva, óleo. Olha que legal, não sabia disso não, cara. Eu tenho fotos Você aqui sabia que esse bagulho é de crente, velho? Eu tenho foto de quando a igreja começou a ser construída e com a Sofia pequenininha. E aí o altar ainda tava tipo alvenaria construindo, aí ela fazendo pose assim, eu falo, dá uma olhada, ó, nunca se esqueça, viu? Que esse é o lugar que você tem que estar, na humildade aqui, né? Nunca se esqueça das origens, nunca se esqueça da... Eu sempre tive uma coisa muito forte no meu coração, que tanto nos momentos de luta, quanto nos momentos de glória, me ajudaram a permanecer. Porque a gente passa por situações difíceis na vida. Mas eu nunca me esqueci de onde Deus me tirou. E eu tento manter isso vivo no meu coração. Não é viver do passado. O passado passou, eu sei que aquilo foi, mas eu faço questão de manter essa memória viva no meu coração de quem eu era, como eu estava, quais foram as circunstâncias onde Deus me resgatou e o que Ele fez na minha vida. Porque ali foi quando eu tive uma experiência do que é viver 110% na dependência da graça e da misericórdia de Deus. E se eu não esqueço isso, eu consigo seguir à frente. Porque eu sei que se eu chegar naquela condição, Deus continua sendo Deus e Ele continua me sustentando. Então, eu acho que essa é uma boa lição pra gente. Talvez se o povo lembrasse naquelas provas no deserto e olhasse para trás e lembrasse ali das pragas no Egito, lembrasse das experiências que eles viveram com Deus, lembrasse do mar se abrindo, de tudo aquilo, talvez as coisas poderiam ter sido tratadas de uma maneira diferente ali. Marcião, quando você passou pelo seu deserto, isso que você está falando e você não faz questão de esquecer, você tinha paz? Mesmo passando num deserto, você tinha paz? Tem, porque paz, cara, não é uma coisa, a verdadeira paz, né? Não é uma coisa que está relacionado a uma condição que se vive, mas um estado de espírito. Por isso que Jesus, ele vem e fala assim, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. E ele fala que no mundo você vai ter aflição, mas nele você vai ter paz. Então, cara, quantas vezes no começo da minha caminhada, cara, minha vida era difícil. Eu olho pra minha vida hoje, eu glorifico a Deus todo dia, porque naquela época o chicote estralava, era estreito. Você entendeu? Eu tive que fazer muitas renúncias. Porque quando você tem uma vida muito distante de Deus, quando você se converte, cara, você tem que renunciar muita coisa. E eu tive que renunciar muita coisa, você entendeu? Só que mesmo passando essas lutas, eu tinha paz. Por quê? Porque agora eu tinha a presença de Deus habitando em mim. Coisa que quando eu tinha tudo, mas não tinha Deus, eu não tinha. Você entendeu? É porque são coisas. E as coisas que tem preço, tudo que você consegue comprar com dinheiro, meu irmão, não tem um valor. Pode te trazer bem-estar, mas não te traz paz. Te trazer algum conforto. Você usou a palavra radical. É legal quando a gente é radical num negócio e isso dá paz, né? Deixa a gente em paz com as nossas escolhas, né? Mesmo a galera não entendendo. A gente vem pra igreja, é uma coisa que a galera não entende muito. Dependendo de você tá num mundo tão distante de Deus, de repente, puf, você é radical com tudo. E um dos maiores elementos que te traz a paz é a ausência de culpa, né? Porque quando você tem culpa, normalmente você não consegue ter paz. E, cara, como você consegue viver uma vida sem culpa? É muito difícil. Só tem uma maneira de você viver uma vida sem culpa. Alinhado. Quando Jesus Cristo vai à tua frente pagando o preço pelos teus pecados. E aí você sabe que a despeito daquilo que você fez no passado, você é perdoado porque você é amado. E é muito louco, porque Paulo fala, né, que ele levou sobre si, né, na cruz, todo escrito de dívida e acusação que havia contra as nossas vidas. Ele despojou os principais e potestades. Então você pensa que eu cheguei todo melecado, todo cheio de pecado, cheio de acusação, cheio, e de repente
você recebe a graça, a misericórdia, o perdão de Deus e você é tomado por aquela paz que você nem sabia que aquilo existia, né? Uau, louco. E falando de paz e pegando o gancho da pergunta do Rodolfo, uma coisa que você falou que eu achei também forte, ficou no meu coração. Quando você estiver no deserto, olha pra cima, cara. Porque se você olhar só pro terreno ali, você vai ver areia, pó, sei lá, rocha. Mas se você olhar pra cima, você vai ver uma nuvem, pelo menos te guiando, te protegendo do sol e algo que vai te dar esperança. Né? Se olhar pro lado, você só vai ver coisa que não te traz esperança. Se olhar pra cima, você vai olhar e vai ver aquele que te tirou da onde você saiu. É o tal do não se esquecer da onde você saiu, né? E de quem te tirou de lá, louco, né? Muito louco. E demorou só 3 dias pro povo começar a rachar de murmurar, né? Isso também foi incrível. 3, cara. 3 dias o povo já virou 3 já. dias. Não, e você imagina, cara, o mar fechou, a galera celebrando, festa, tamborim, não sei o que e tal. Como que a pessoa vai do alto pros 8 ao 80 e depois do 80 pro 8, tão rápido, né, cara? O cara esquece a milhão que Deus fez. E os sinais todos que tinha antes da libertação. Irmão, tinha uma nuvem todo dia te cobrindo, te fazendo sombra e te aquecendo de noite. Uma nuvem, uma coluna de fogo. Eles não enxergavam que ali tinha um propósito, né, cara? Mas aí, vocês não acham que tá muito mais relacionado ao coração? Porque tudo bem. Eu ia falar isso daí. Total, isso é a natureza humana. A natureza humana é isso. Você entendeu? Você se alegra com uma boa notícia. Você vai lá em cima. No dia seguinte, você recebe uma notícia de um falecimento, de alguma coisa que aconteceu. Você despenca. Você entendeu? Você vai do ápice à lona de um dia para o outro. O ser humano é muito vulnerável às suas emoções. Por isso que nós não podemos ser controlados e guiados pelas nossas emoções, e sim pela fé em Jesus Cristo. Isso aí. Amém, por isso. E não só a notícia é ruim, eles caem. Às vezes quando eles não querem, quando não é a notícia que eles querem ouvir. No caso, o povo começou a murmurar porque não estava tendo o que eles queriam. Então pronto, o milagre já foi ontem. Hoje eu quero outra coisa, entendeu? Quantas pessoas você já ouviu falar que, hoje eu estava em casa, não queria vir para a igreja. Tava cansado, meu dia difícil, semana difícil, tava de saco cheio, queria tal... Mas aí eu falei, eu vou porque acho que Deus vai falar comigo, e a pessoa vem, ela rompe e vem. Cara, e depois a pessoa fala, mano, como foi tremendo, cara, como eu agradeço a Deus de ter vindo. Eu amo isso. Cara, eu saí, transformado. Você sabe o que essa pessoa fez? Ela se negou a ser conduzida pelas suas emoções e se permitiu ser conduzida pela fé. Você entendeu? Ela falou, ainda que eu não queira, por causa das minhas emoções, eu vou porque eu creio. E aí Deus vem e honra a fé daquela pessoa e ela vive uma experiência que transforma o ânimo, transforma o dia, a semana e às vezes até a história da vida daquela pessoa. Sensacional. É isso aí. Nós vamos ligar pra alguém aí? Vamos fazer uma ligação? Bora. Vamos ligar pra quem? Liga já. Alô? Não diga alô. Garoto! Você perdeu $1 milhão. Você perdeu um Fiat 147 0 quilômetros, meu irmão. Não diga alô, diga Nexo 2. Você não imaginou que a gente ia ligar pra atender a Nexo 2? Eu tava no elevador quando eu atendi. Peraí, filho. Comprei pão. Tô comprando pão pras crianças aqui. Cheguei. Nem trouxe pra nós? Tô levando daqui a pouquinho uma mortadela aí. Tá bom. Leitinho gelado. Escuta, nós estamos falando sobre... Você tava na igreja domingo? Tava trabalhando. Mas você pegou Tava de escala, né? Bom, todo mundo já deve ter tomado o caminho do deserto, eu não tenho dúvida que você tomou o teu também, algum dia, em alguma estação da tua vida, um caminho de deserto, um caminho de prova, um caminho de privações, de escassez. Qual foi o teu deserto? Como é que você entrou nele? Como é que você saiu dele? Como é que foi? Mas o meu deserto foi recente, né? A gente tem deles, né? Lutas e tal, mas é um deles, exatamente. Um deles é recente, que foi um deserto de financeiro, né? Um deserto de trabalho, um deserto de incerteza, de insegurança daquilo que a gente ia conseguir conquistar, né? No período da pandemia, eu tive, para quem não sabe, muita gente acha que eu simplesmente fiz uma transição de carreira, mas não, a gente passou por um período meio brabo aí, perdi um emprego
e de uma forma inesperada, assim, porque os clientes começaram a fechar as portas, né, de onde eu trabalhava, e pior de tudo ainda que era um ambiente familiar, então é um deserto meio familiar, assim, foi meio brabo, assim, cara. E aí, bom, a gente não sabia muito o que fazer, e a gente orou, colocou nas mãos do Senhor, e não tinha muito tempo, porque no mês seguinte eu já não teria como ter ganho, fonte de ganho. Então, é como que se Deus tivesse ali, de fato, olhando para nós e esperando um posicionamento. E a gente orou, cara, a gente não tem muito o que fazer, eu tenho uma música que é algo que Deus me deu e eu vou me apoiar nela e vou me lançar nisso que é aquilo que eu tenho, né? E Deus pôs a mão, paizão, vocês são testemunha ocular aí, principalmente a galera do Anexo aí, pessoas de perto, amigos que acompanharam essa transição, e olha, acho que foi um processo mais dolorido. O Matias, nosso filhinho mais novo, estava com 2 meses, a gente não tinha muito onde se apegar, e o Senhor nos deu ali, a mão dele ali como solo pra gente pisar de fato, assim, foi incrível, cara. É demais, e pra quem não sabe, não que você não gostasse, mas você carrega a música dentro de você, e você trabalhava num lugar que não é que era limitador, mas que não era aquilo que talvez você sempre sonhou em termos de, né? E hoje Deus te transitou para um lugar que tem mais a ver com o que você vive, com o que você curte, com o que você produz de dentro de você, né? Então, esse é um típico exemplo que a gente estava falando aqui, de deserto que não tem nada a ver com punição, tem a ver com uma transição de Deus, né? Com um passo de fé para uma transição, para Deus te levar para um novo lugar e que não tem nada a ver com algo punitivo, é só um upgrade de Deus te provando para ver se... E olha só que louco, só para fechar, é muito louco porque assim, falar hoje é muito fácil, mas toda vez que, pelo menos que eu particularmente, e tanto como família, passamos por alguns desertos, cara, a gente fala, cara, a casa caiu, acabou, não sei onde nós vamos parar, e sempre pensando o pior. E quando a gente passa e olha para trás, a gente fala, cara, hoje eu tô num lugar melhor. Então essa sensação de que Deus está cuidando, é como se o deserto, como a gente conversou, acho que se eu não me engano, no anexo anterior, a gente pensa que é o fim das coisas, e na verdade é o meio, e Deus está nos promovendo para um lugar melhor, né? Muitas vezes o começo, né, Ale? Pois é, começo, exatamente, porque olha só, era uma coisa que eu sonhava muito, viver de música, é o sonho de uma galera aí, porque, de todo mundo, então, e hoje poder trazer o pão para casa vivendo disso, não que seja sombra e água fresca, porque não é, tem os seus dias maus também, tem as suas contramão, até a sua contramão de horário com a galera, mas tá fazendo aquilo que você gosta com prazer, isso te dá uma sensação de satisfação assim que, olha, é o 13º do ganho que você recebe, cara. É isso aí. Top. Demais, isso aí. Valeu, Ale. Pena que você não pôde estar aqui com a gente vocês, hoje, eu queria estar aí. Tamo junto aí, depois você ouve, tá demais. Legal, Um abraço, vocês, beijo, viu? Valeu, negão. Valeu, gente. Um abraço, valeu, tchau. Valeu. Top. Cada um com seu deserto, né, cara? Cada deserto é de um jeito, cada deserto é um caminho diferente. E você viu ele falando, que legal, ele ficou desempregado, cara, na pandemia, e mesmo assim ele conseguiu entender que aquilo era Deus levando ele pro deserto, e ele se reinventou, Deus mostrou outros caminhos para ele. Olha que sensacional, que também é movido pela fé, né? É incrível. É isso aí. Então tá, eu tinha separado mais uma ligação aqui, ó, mais um call, mas aparentemente, vamos ver se a gente liga aqui, ó. Faz essa daí, Cauê. Deixa eu ver. Vamos lá. Segredo, hein? Tá parecendo aquele cara a cara. É homem? Tem cabelo? Vai, Cauê. Tem que apertar ali. Ele tá agora, ele tá. Paizão. Alô, e aí? Não diga alô, diga Anexo 2 Podcast. Aê, garoto! Você perdeu! Falou paizão, tinha que ter falado. Foi Anexo bem, 2, boa noite. Foi bem. Perdeu E aí, Barba? Shark de Paula. Perdeu um Fiat 147 ano 72, 0 km. Conversível. Linda, putz. E aí, tá trampando? Pode falar? Posso falar, tô em casa já. Ah, então tá Aí bom. sim, hein?
E aí, Tuba, tudo bem, mano? Aí sim, pô, 7h20 da noite, o cara entra às 7 horas Trabalhando tá um em casa. pouquinho, hein? É verdade, né? 7h20 já, nossa, 7h20, estourei já que eu tô em casa. E aí, mano, tamo aqui, ó, E na aí, mesa. Tamo na mesa aqui com os pastores aqui, ó. A gente, E eu, tá os pastores e eu. você é o pastor da Jovem Pan, mano. Eu posso Profético. Não, mas o Kevin já falou, o Rodolfo é o meu pastor, né? É verdade, é verdade. Como é que é? Da mensagem que ele pregou, né? Ele sempre tira barato com isso. Pediu pra geral repetir. Perde a oportunidade. Aí se ofendeu aqui, ó, ficou brabo. Tô brincando. Ô Tuba, nós estamos falando sobre a ministração de domingo, caminho no deserto, e todo mundo já teve o seu deserto, todo mundo já tomou a rota e o caminho do deserto em algum momento da vida, em alguma estação, se é que não está nele agora, no exato momento. Qual foi o teu deserto e como que você passou por ele? Conta aí. Engraçado. Tem alguns desertos. Acho que um dos que eu já passei, graças a Deus, e eu tenho certeza que não volto pra lá, é da área Ficou um mistério. área emocional. Da área emocional. Conta aí pra gente. É porque a área emocional, eu cheguei na igreja novo, né? Como a grande maioria, acho que grande não, mas uma parcela, vai. Cheguei com meus 18, 19 anos na igreja e até então não estava muito preocupado com isso, mas com o passar dos anos, vendo alguns amigos, né? Até o Marcião citou isso, né? Vendo alguns amigos passando por essa fase já noivando, casando, e eu ficando ali naquela situação. A verdade é que passados alguns anos, todos já estavam casados, alguns já tendo filho e eu ainda solteiro. Foi quando eu me vi num relacionamento. Você e o Marcião também. É nóis, mano. Exatamente. Eram 2 vassouras na zeladoria, uma pra mim e uma pra você. Ai. Enfim, né, Marcelo? A gente sabe o que a gente passou, né? Eu acho que você já contou um pouco disso também, mas a verdade é que eu, em algum momento do relacionamento, que durou quase 5 anos, né, ao todo, eu já tinha a sensação de que não ia dar certo. Mas, por um outro lado, algo dentro de mim, o orgulho, né, de abrir mão e assumir que não deu certo, normal, acontece, me fez continuar dando murro, né, a famosa frase, murro em ponto de faca, né, o que me levou a mais dificuldade, né, mais trauma, eu acho, né, não fiquei traumatizado, mas machucado, na época, bem, e enfim, até que um belo dia, graças a Deus, aí, intervenção divina, chamado de pastores também, né, aqui na Terra, mas acabou o relacionamento e ia muito voltar, mas ao passo também que eu sabia que racionalmente... Como que acabou? Saiu o box dentro do carro? Foi uma situação bem constrangedora. É engraçado que era... Vou contar uma parte dele, então. O Barão tava com a ex-namorada dele, quase saindo na mão dentro do carro. Era marginal? Não era, né? Era no caminho, sei lá. Marginal. E quem passa do lado? Você. Nossa. Meu Deus. Vendo. Aqui eu tenho até o... Só dentro do carro aqui, ó. O Tubarão aí, tomando várias. A Francis, mano, desce do carro. Como é que foi, Tubarão? A gente já tava no final, né? Não. Quê? Essa eu não sabia, não. Conta aí, que eles não sabem também. Não, assim, a gente já vem de uma dificuldade, né, posso falar por mim, né, não sei se ela sentia uma dificuldade, mas eu, sim, já tava com bastante ciúmes e tal, isso foi cada vez se agravando mais. Aí nesse congresso aí, eu me senti enciumado com um rapaz lá, e aí comecei a falar, e aí ela começou a retrucar, e era um congresso de casais, primeiro dia, sexta-feira, só que aí eu senti, meio que ela pirraçava, né, aí começou a apertar, só que nesse dia eu falei, não vou mais deixar quieto não, ficar quieto não, aí comecei a falar,
Nisso ela entrou no carro pra gente voltar. Eu lembro que que era pra ir jantar dois, sentar frente a frente, conversar. Nem deu. A gente... Aí começou uma gritaria e os vidros abertos mesmo, real. Aí começamos a discutir feio. Eu, sinceramente, pela mão do Senhor, não empurrei ela do carro para fora, porque a vontade era muito, muito, muito de abrir a porta e falar, desce aí então, inferno. Mas é engraçado, mas na época não foi não, gente. Mas o fato é que a pastora me ligou, né, e pediu para mim parar o carro. Eu parei, ela foi até onde eu tava lá, ela resgatou a garota, né, da situação, e aí eu parti para minha casa solitariamente. E daí em diante eu ainda fui atrás dela, né? Engraçado, né? Fui atrás dela ainda, mas os pastores aí, graças a Deus, a mãezona chegou e falou assim, Tubarão, chega, essa história acabou pra você. Não sei, daqui a alguns anos eu não posso falar, mas por hora é fim e já era. Eu não apoio, e qualquer coisa que você estiver vivendo fora disso que eu tô falando agora, você vai estar por sua conta em risco. Não tô mais nem um pouco a fim de, né, de acompanhar isso. E aí beleza, né, por mais burro que eu seja, eu sempre tentei ser o máximo obediente possível. E aí, falei, tá bom. E passado acho que uma semana ou outra, a gente foi até o pastor, ele orou pra terminar, né, que a gente ora pra começar a pedir a bênção pro namoro, mas quando não dá certo, a gente esquece, né. Aí fui lá, pedi a bênção também. O meu filho tá falando aqui, peraí, viu? Já demais. Aí eu peguei e segui meu caminho, né? E depois de acho que 1 ano e meio, eu conheci minha esposa, né? Eu ia falar minha atual esposa. Minha esposa. Que foi rápido o teu deserto, então, 1 aninho e meio só, cara? 1 ano e meio de deserto, não, deserto foi um relacionamento também, né? Pareceu só um rolezinho. Não, mas eu vou fazer justiça aqui, né? Foi 1 ano e meio esperando, mas foi bastante tempo nas trevas, né? No meio do outro deserto. Foi. Né? Foi 1 ano e meio, tipo assim, 1 ano e meio que eu fiquei livre, mas o tempo que eu passei na escuridão, no Egito, se compara, né? O do Egito foi o Deus da compensação, então entrou em ação aí, né? No caso. Eu não sei, eu falo que eu ganhei 2 vezes na loteria. Uma por ter saído do relacionamento que eu estava, que se eu tivesse continuado, certamente não estaria aqui falando com vocês agora. E a segunda vez é a pessoa que Deus me deu, né, pra casar, e que é uma bênção, vocês conhecem aí, né? Top. Tuba, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período aí, você sente que o teu relacionamento com Deus foi forjado, foi aprimorado? Sim. Isso é um lado que eu acho interessante, né? Acho interessante não, como foi falado, né? A gente tá aí para testificar. O deserto, ele te obriga, pelo menos hoje, né, a buscar Deus, cara. Você tem a opção, ou não também, mas caso você busque, você começa a ter um relacionamento diferente com ele, né? Aquela história de antes te ouvia, antes conhecia de te ouvir falar e agora te conheço de contigo andar, né? Então é um caminhar ali, é no deserto que você percebe realmente o tamanho dele, as grandes coisas que ele faz, né? Top. Então Deus criou um caminho no teu deserto, né? Sim, cara, eu fico... Às vezes o Marcinho fala disso também, numa situação dele um pouco parecida, entre aspas, de fim de relacionamento, ele chorava, e eu também, em casa. Eu lembro do paizão me ligar e falar, e aí, filho? Não acabou ainda não esse sofrimento? Eu deitado no quarto, assim, chorando, ou eu olho pra trás, assim, e falo, mano, por que eu fui tão burro assim, cara? Chorar pra quê? Mas enfim, era o momento, né? Era a dor do momento. Se você for burro, é bom que seja forte, né? Mas foi um bom aprendizado. Hoje, por exemplo, eu uso de tudo aquilo lá, né, pra ajudar as pessoas que estão aí, né, entrando em relacionamento e tal. Eu lembro isso pra mim virou eu tatuei essa frase no meu coração, assim, eu posso dizer, e eu até uso ela em várias meditações, que é melhor um final triste do que uma tristeza sem fim. Hoje eu tenho essa... Melhor um fim horrível do que um horror sem fim.
Um fim horroroso do que um horror sem fim. Isso aí. Top, Tubá. Obrigado, mano, pela tua participação, viu? Edificou demais. Você é louco, uma honra. É isso aí, vamos contar nossas histórias. Queremos você aqui. Amém. Só chamar, né, cara? Então tá bom, negão. Obrigado, viu? A gente promete que faz um café. Demorou. Valeu, viu? Valeu, Tubá. Dá um beijo. Falou, Benaia. Dá um beijo na digníssima aí. Tchau, fala tchau. Tchau. Tá bom. Valeu, beijo, tchau, até mais. Tchau, tchau. Top demais. É isso aí. Bom, A gente caminhar pro fim. Isaías 43, Marcião. Foi muito especial também, né? A gente, no culto de quinta, deu uma pincelada nesse verso e ele ficou muito mais, acho, mais latente aí na palavra de domingo. Onde Deus, ele é um fazedor de caminho, até mesmo no deserto, não é isso? Com certeza. Essa é acho que a grande lição que Deus queria deixar para aquele povo e que eu acho que usa isso como uma ilustração para nós hoje, para que a gente possa compreender o trabalhar, o agir de Deus hoje nas nossas vidas. Amém? O mesmo Deus que te conduz ao deserto é o Deus que cria um caminho no deserto para você passar por ele. Amém? Essa era a lição que Deus queria deixar. Eu te levei pelo deserto onde não tem água, mas eu vou prover água para você. Eu te levei para o deserto onde não tem comida, mas eu vou prover comida para você, porque sou eu que provejo sobre a tua vida, né? Eu acho que essa é a maior lição. Ele é o caminho, né? Jesus, o nosso caminho, nossa Amém. Verdade e a nossa vida. Amém. Amém, demais. Antes de terminar, então, Marcião, faz uma oração, porque quem estiver ouvindo, passando pelo deserto agora, receber essa porção de esperança renovada aí para esse caminho. Amém. Bora. Pai, nós queremos te agradecer, primeiramente, por esse tempo precioso aqui juntos, Pai, por essa palavra, essa troca de ideia com tantas lições especiais, com tanto aprendizado, Pai, com tantos testemunhos aqui. Eu sei que tem tanta história aqui que poderia ser compartilhada, mas que pelo tempo aqui é impossível. Mas, meu Deus, eu sei, Pai, que essas histórias compartilhadas e tudo que foi conversado aqui alcançará muitos corações. Amém. E eu quero orar por esses teus filhos, Pai, aqueles que têm passado por um deserto nesse momento, que não têm compreendido talvez o teu agir, a maneira do Senhor operar em suas vidas. Visita-os com uma porção de fé renovada, Pai. Dá a eles a graça e a capacidade de continuar e permanecer crendo que o Senhor é fiel, Pai, que o Senhor está nos aperfeiçoando na caminhada, Pai, o Senhor está completando essa obra nas nossas vidas. Dai-nos um coração disposto a crer, a obedecer, a permanecer, Pai, e a perseverar na caminhada, Senhor. Nós sabemos que nós temos um destino, e esse destino é preparado pelo Senhor, e absolutamente nada pode nos impedir de chegar a esse destino, Pai, a não ser a incredulidade, Pai. Por isso, coloca a fé no coração dos teus filhos, para que saibam, creiam e perseverem na certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é com eles, Pai, e de que aquele que conduz pelo deserto é o mesmo que prepara um caminho para nós passarmos em segurança, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, amém. Muito bom. Muito obrigado, Pastor Marcião, pela tua participação aqui, viu? Uma honra. Amém. top Valeu, demais. gente. Obrigado. Sempre por- um Por mais meses assim, hein? Obrigado. Top. Bora. Amém. Deus abençoe você aí, viu? Compartilha esse conteúdo com alguém. Deus E abençoe. não deixem de vir nessa semana inteira, de É isso terça a aí. domingo. Terça, Quarta, domingo. Desculpa, quarta a domingo. Quarta e quinta às 20 E horas. se você estiver ouvindo depois do dia 29 de janeiro, vai lá online, Márcio Ávila, canal, que você vai receber aí, vai estar tudo lá e você vai se esbaldar. Gente, ó, não é um apelo não, tá? Mas eu tô fazendo isso no meu Instagram. Se vocês usam o Instagram,
marque lá, vai lá no YouTube, vai lá compartilhar, marque lá a URL, coloca lá, você viu no culto do Bola de Neve? Marca o Bola de Neve e cola a URL, o endereço eletrônico no YouTube para as pessoas que não têm acesso ainda, não conhecem, quando se inscrever no canal do Márcio Ávila, lá sempre compartilhando todas as palavras, todos os cultos, inclusive o anexo 2. Amém. Tá bom? Ajude Isso aí. a gente a crescer esse canal. É isso. Valeu. Valeu, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau.